Fala, meu querido, chegamos com a quarta questão aqui da prova da OBA 2023, questãozinha também que nos fala sobre uma interpretação de texto. Claro que se você soubesse a diferença entre dia solar e dia sideral, ajudava mais ainda, mas ele, durante a leitura do próprio enunciado, ele vai representar e vai dizer para a gente o que que é dia solar, o que que é dia sideral. Esse é o tema principal desse exercício. Tá bom? Então vamos embora. Então ele fala que quando o Sol passa pelo ponto mais alto do céu, dizemos que está acontecendo o meio-dia solar verdadeiro. Quando no dia seguinte ele passa novamente por esse ponto, dizemos que se passou um dia solar. Vamos então entender aqui, vamos marcar o que significa um dia solar. Ó, é quando no dia seguinte ele passa novamente por este ponto, dizemos que a gente tem um dia solar. Então, o Sol aqui é, a posição do planeta passa por um ponto, aí quando passa-se, ele completa uma volta e repete a posição onde ele está, a gente diz que ele passou um dia solar. Se usarmos as estrelas como referência, quando uma determinada estrela passa pelo mesmo lugar no dia seguinte, dizemos que passou um dia sideral. Então, aqui a grande sacada é se usarmos as estrelas como referência. Então, veja, a gente tem estrelas fixas aqui, e aqui, ó, tem as estrelas fixas que estamos como referência, e nós também temos o Sol. Então, dá para diferenciar. Aqui a posição do A para o C é o que a gente vai dizer que é um dia solar, de A para C. Porque veja, ó, quando no dia seguinte ele passar novamente por esse ponto. Então, tomando como referência o Sol, ó, veja, aqui tem até uma figurinha, né? O tracejado aqui indica que ele completou, ele está na mesma posição em que estava inicialmente. Agora, quando a gente toma como referência as estrelas fixas, aqui de A para B, a gente diz que a gente tem um dia sideral. Então, esse é o principal ponto que vai ser perguntado. Bom, vamos ver as perguntas. A imagem a seguir traz um esquema fora de escala de uma órbita da Terra em torno do Sol, com os três momentos distintos e consecutivos A, B e C. Fechou. Sobre essa imagem, baseado nos seus conhecimentos, assinale a opção correta. Bom, entre o momento A e o momento C, se passou um dia sideral. Não, né? Entre o momento A e o momento C, se passou um dia solar. Veja, ó, do dia A para o ponto C, a gente completou uma volta aqui na Terra, né? Então a gente completou uma volta aqui, é, passou novamente por esse ponto. Talvez não completou novamente, uma palavra que ele não usou. E quando ele passa novamente por o mesmo ponto, a gente diz que ele completou aí um dia solar. E isso não acontece entre o item A e C. Entre o item A e B é o que a gente tem para um dia sideral, que quando a gente toma como referência as estrelas, ó, tá vendo? Então aqui é a referência como estrela, a gente completou um dia. Então essa aqui está falsa. Vamos colocar que aqui está falsa, e isso aqui é que está errado, né? Aqui seria o ponto B. Entre os momentos A e B se passou um dia sideral. Essa é a verdadeira. Essa aqui é a alternativa que nós vamos escolher aqui. E veja, entre A e B, tomando como referência as estrelas fixas, a gente completa um ciclo inteiro. A gente fala, ó, quando uma determinada estrela passa pelo mesmo lugar no dia seguinte, dizemos que ela teve aqui um dia sideral, né? Então, quando a estrela passa pelo mesmo lugar no dia seguinte, dizemos que ela tem um dia sideral. Então, é a consideração dessa situação. Agora veja a C. Entre os momentos A e B se passou um dia solar. Errado, né? Entre A e C se passou um dia solar, tomando como referência o Sol. Então aqui a gente está, o erro da alternativa C é que um dia solar acontece lá no entre A e C. Bom, então essa aqui também está falsa. Entre o momento A e o momento B se passaram 24 horas. Ó. Entre A e B, a gente não pode dizer que passou 24 horas, porque a gente considera que 24 horas é o tempo em que a Terra dá uma volta em torno do Sol. Né? Então, aqui, se a gente completar essa situação, seria entre A e C. Então, essa aqui, entre A e B, também a gente não pode colocar nesse ponto. Entre A e C, se passaram 24 horas e 4 minutos. Considerando que a gente está usando o dia solar, né? O dia solar ele vai completar em 24 horas. Então, seria 24 horas menos 4 minutos, seriam 23 horas e 56 minutos. Então, essa aqui também está falsa. Então, veja, se tomarmos como referência as estrelas, um dia sideral é de A para B e um dia solar é tomando como referência o Sol, a gente usa entre A e C. E isso é a melhor das alternativas que
está completa. Entre o momento A e o momento B se passou um dia sideral nesse intervalo de tempo aqui. E aí a gente chega na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questãozinha aí que caiu lá na obra 2023. Nível 4, espero que você consiga. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente poder te ajudar cada vez mais. Valeu, até a próxima.